Amém? E eu queria compartilhar com você uma palavra. Eu quero ser bem breve hoje. Creio que Deus está me dando graça e eu vou ser bem pontual com você. Amém? E eu vou ser bem bravo, bem breve com você. A água errou o caminho aqui, gente, perdão. Só Jesus na causa, olha só. Eu acho que o diabo, quando Deus quer fazer alguma coisa, o inimigo ele se levanta de todas as maneiras. E eu estava meditando nessa palavra, eu estava ouvindo essa palavra lá em casa hoje. E aí eu falei: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não sou capaz de levar essa mensagem do jeito que ela está escrita. Aqui, esse negócio explodiu aqui, esse som, do jeito que, baixa esse retorno para mim que está estourando aqui, do jeito que ela está aqui. Mas eu creio que o Senhor vai me dar muita luz, clareza, e o Senhor vai me mostrar aquilo que o Senhor quer fazer. Então, quando eu entendo que não depende de mim, mas depende da graça de Deus, depende do favor de Deus, então algo o Senhor Ele quer fazer através de mim, e através de você, e através de nós, porque nós fomos chamados, escolhidos por Deus, para um fim. E qual que é esse fim? Para cumprir o propósito de Deus. Então eu quero falar para você nessa noite, o tema da minha palavra, ele fala que experiência que produz intimidade, produz em você uma eternidade. O que nós precisamos entender algo na nossa vida? É que todas as experiências que eu e você nós estivemos ao caminhar da nossa vida cristã, eu ia falar ao decorrer da nossa vida cristã, ela vai nos aproximar de Deus. E você sabe por que eu estou 13 anos na Igreja Videira? Eu estou 13 anos dedicando a minha vida exclusiva para o Senhor, porque eu tive experiência com o Senhor. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, essas experiências fazem nós permanecer no chamado que Deus nos chamou, a cumprir o propósito de Deus. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitas pessoas, homens e mulheres, que tiveram uma experiência com Deus. E essas experiências que elas tiveram, elas aproximaram mais do Senhor. Longe de mim querer pregar igual o pastor Ricardo Landim. Não consigo. Mas você precisa entender: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor para cumprir um propósito. Mas qual que é esse propósito que o Senhor quer que eu cumpra na minha vida? Você precisa entender. Tem pensamentos que vêm na nossa cabeça que parecem ser verdade, mas não é verdade. Tem coisas lá fora que são atrativas, mas não é aquilo que Deus quer que nós vivemos. Então nós precisamos saber separar o que é de Deus e o que não é. Porque o que não é de Deus é o que? Cilada do diabo na nossa vida. Então, ao decorrer da caminhada cristã, você viver uma vida, como diz o pastor Marcelo, de solitude com Deus, ele vai te aproximar cada vez mais do propósito, cada vez mais da presença de Deus. Então, porque a nossa vida cristã, nós precisamos entender que para nós vivermos ela, tem que ser na dependência do nosso Senhor. Porque quem que permanece você na igreja? É o seu amigo? Não, porque a amizade tua com ele, uma hora ela vai acabar, vai romper. Porque a gente, o ser humano, ele tem estações da vida. Tem um dia que ele está bom, tem um dia que ele está ruim, tem um dia que ele está mal, tem um dia que ele não quer sair de casa, tem um dia que ele não quer nem falar com você, que é o melhor amigo dele. Porque isso é mundo.
Mas o que vai nos levar para a eternidade é as experiências com o Senhor, é a intimidade com o Senhor. A intimidade, ela gera relacionamento, e esse relacionamento com o Senhor, ela produz um realizado propósito de Deus da sua vida. Então, meus irmãos, entenda algo: a vida cristã, ela não foi feita para nós vivermos de qualquer jeito, não. Ela foi feita para nós vivermos debaixo da graça e do favor de Deus. Sabe, tem 13 anos que eu estou na videira, e aí eu vinha falando: Senhor Jesus, eu não quero falar das experiências minhas que eu tive, mas que o Senhor me mostre de fato aquilo que o Senhor quer falar com aquele jovem. E se nós olharmos para a vida de muitos homens de Deus, o que fez eles estar, o nome deles está escrito, foi porque eles tiveram uma experiência profunda com o Senhor. Às vezes você está ali na vigília, às vezes você sente algo tão gostoso, você fala assim: meu Deus do céu, eu tive uma experiência com o Senhor. Só essa experiência que eu tive hoje, eu vou viver o resto da minha vida na igreja. E às vezes você pensa que só o momento de você ali sentir o toque do Senhor é o suficiente. Não é. Nós precisamos todos os dias buscar esse Senhor, porque as experiências, as estações passam, mas o que vai permanecer é a essência, a dependência que você tem em Deus. O que faz você estar aqui nessa noite, eu creio que é a fome que você tem por Deus, o desejo que você tem por mais e mais de Deus. O interessante é que quando Pedro esteve diante de Deus, ele teve experiências com o Senhor, e essas experiências fez com que o Senhor Jesus incumbisse um grande propósito da vida dele: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor colocou ele a autoridade para que ele pregasse o evangelho, para que ele cuidasse da igreja, cuidasse dos seus. Então, quando nós olharmos as experiências que você tem com o Senhor, cada experiência que você tiver com o Senhor, ela vai levar você a ter mais e mais vontade de receber algo da parte de Deus. Porque eu confesso para você, no dia que eu tive a primeira experiência de expulsar um demônio, meus irmãos, eu falei: esse negócio é muito bom. Esse negócio é muito bom, porque o tanto que Deus é poderoso, Ele nos chama, nos escolhe, nos dá autoridade, e quando você fala no nome de Jesus, a pessoa é liberta. E aí você entende: meu Deus, não depende de mim, depende do Senhor. Então, quando nós dependemos de Deus, nós vamos ter uma vida exitosa com o Senhor. E eu quero ler com você um texto que está lá em Romanos 8, 28 ao 29. Projeta para mim, Pedro. Romanos 8, 28 ao 29 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas e cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Volta para o capítulo, para o primeiro, para o 28. O 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas e cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito.
Você descobriu qual que é o seu propósito aqui nesse mundo? Você já chegou diante do Senhor e falou: Deus, mas qual que é o meu propósito aqui mesmo? Por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me escolheu? Senhor, eu estava tão bem lá na minha casa, eu tinha muitos amigos, mas um dia eu senti algo diferente. Falaram de Jesus para mim e eu fui impactado, tive uma experiência com o Senhor. E não precisa apenas dessa experiência, mas se eu fui impactado pelo Senhor, eu quero saber o porquê o Senhor me chamou, por que o Senhor me encontrou, por que o Senhor me trouxe. Então, que pode cumprir esse propósito na sua vida, você precisa perguntar: para que eu fui chamado? Por que eu estou aqui? Por que eu fui escolhido? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu ando com as pessoas que o Senhor escolheu para eu andar? Porque você precisa entender que quando nós nos tornamos uma nova criatura, uma vida exitosa, uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida tremenda, o Senhor tem para mim e para você. E eu e você precisamos descobrir como viver essa vida. Como que nós vamos viver essa vida? Em Cristo. Porque não tem como nós vivermos a vida escolhida por Deus, para mim, para você, de qualquer maneira. Nós precisamos distinguir o que é certo e o que é errado. As coisas desse mundo, elas são atraentes. Os olhos naturais são maravilhas, mas não é a vida que Deus escolheu para nós. Deus escolheu uma vida de abundância para mim e para você. Deus escolheu uma vida, eu sempre falo, que vale a pena ser vivida. Qual que é essa vida que vale a pena ser vivida? É gastar ela para o Senhor, é gastar os meus dias para o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Porque eu descobri, meus irmãos, na minha vida, que a minha vontade, os meus desejos, não se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Não se compara. E eu vendo o Lucas falando do avô dele, e na minha palavra ela tem um legado. Eu quero compartilhar também com você. Ela fala de um legado. Legado é aquilo que você herda daqueles que vieram antes de você. E o avô dele, ele falando aqui, a hora que o pai dele estava falando no domingo, eu olhei assim e falo: meu Deus do céu, como que a prática nos ensina algo poderoso. O avô dele deixou um legado, passou de sogro para genro, e agora de pai para filho. Olha que poderoso é isso. O pai do Lucas viu o sogro dele toda vez que ele ia. Não, e o poderoso é que o pai dele falou que era todo evento que tinha na igreja, o avô dele estava lá. E toda vez que ele ia na igreja, ele levava uma oferta para o Senhor. Essa oferta, eu quero falar algo para você. Você sabe por que ele ofertava toda vez que ele ia na igreja? Porque ele tinha sido marcado por Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Essa experiência que nós temos com Deus, ela nos marca por resto da nossa vida. Essas experiências que nós temos com Deus, ela que vai dar o combustível para nós corrermos a carreira propósita que Deus tem para mim e para você. Qual que é a carreira propósita que o Senhor tem para você? Pregar o Evangelho, meu irmão. Levar as boas novas. Cumprir o propósito de Deus é não fazer a minha vontade, mas a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero entrar na minha palavra agora. Amém? Pedro já está com lá, misericórdia.
Primeira coisa que eu quero falar para você é o propósito das nossas experiências com Deus. Essa experiência que vivemos com Deus serve como um caminho para nos aproximarmos do Senhor. Por que elas nos levam a nós a aproximar mais do Senhor? Porque nós sabemos que no nome do Senhor, todas as coisas vai realizar quando nós pedirmos, quando nós vamos fazer. Gente, eu tenho algo comigo que, quando eu oro ao Senhor, eu creio que o Senhor já liberou aquilo lá, já fez. Porque se você ir para a história de Daniel, você vai ver que a história de Daniel diz que quando o primeiro dia que ele orou, o Senhor já respondeu a oração dele. Por que o Senhor respondeu a oração de Daniel? Porque era um filho amado. E você é o quê? Você também é filho amado. Então todas as suas petições o Senhor vai atender. Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. E aí quando você, essas orações, as suas petições, elas são atendidas pelo Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Você vai viver uma pessoa que vai pedir agora o Senhor sem medo. Porque você vai ter a convicção, a clareza de que as suas orações é atendidas. O seu desejo diante do Pai é atendido. Então nós somos filhos amados. E o Senhor quer que nós nos tornamos o quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então se nós somos filhos e herdeiro e cordeiro em Cristo, é certo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam ao seu favor. E uma coisa que você precisa entender, eu pedi, mas eu preciso descansar em Deus. Porque Daniel permaneceu 21 dias. Daniel não está nem no meu esboço, eu não sei por que eu estou falando. Ele continuou orando 21 dias, mas a bênção já foi liberada. Mas o que o diabo faz? O diabo ele tentou deter aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida de Daniel. Às vezes você ora, você inclina o seu coração, os seus pensamentos em algo, e aí você passa ano, sai ano, e você fala assim: eu vou esquecer, eu vou largar, vou abrir mão disso, porque isso não vai mais acontecer na minha vida. Algo que você precisa entender, é o tempo certo de você desfrutar daquilo que você está pedindo agora. Você precisa entender diante de Deus. Será que é isso que o Senhor tem para mim agora? Porque eu falei para os irmãos o ano passado eu virei assim, comecei a ficar atormentado para comprar um carro. Falei, eu vou comprar meu carro esse ano, vou comprar, e uma hora eu falei, meu Deus do céu, peraí, eu estou fazendo a coisa da maneira errada. Para que eu ficar desesperado para comprar um carro, aí está acabando o ano, eu não vou comprar meu carro, eu acho que eu não vou dar conta nunca de comprar o carro. Mentira do diabo na minha mente. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Porque se Deus tem algo preparado, se Ele tem não, Ele já decretou. Todas as coisas cooperam para o meu e o seu bem. Então por que não descansar em Deus? Eu não sei se eu já falei para os irmãos, mas eu orei pela minha casa 10 anos. Eu coloquei ela no alvo de oração de jejum. Quando completou 10 anos, eu estava olhando uns cadernos que eu tinha, e lá tinha um alvo. E lá estava o alvo do dia que eu tinha colocado a casa, de 2014, o jejum de 2014 lá em Goiânia. Ele tinha colocado como alvo comprar minha casa. E aí eu fui contar de 2014 até o dia que eu peguei a minha casa, tinha dado 10 anos. E você acha que eu parei de orar por a minha casa? Não. Todo jejum Senhor, eu quero a minha casa. A casa veio. Mas para até o cumprir da petição demorou. E se eu tivesse desistido?
Se Daniel tivesse parado de orar, a bênção já estava liberada. Mas nós precisamos entender que quando nós pedimos, nós precisamos descansar no Senhor. Eu creio que você deseja fazer uma faculdade. Falar, eu quero fazer a faculdade, que essa faculdade vai dar muito dinheiro. Lá na frente, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu vou ganhar o maior salário. Mas você já parou e perguntou ao Senhor, que é isso de fato que Ele quer para a sua vida? Talvez não é essa faculdade que Ele quer para você. Talvez não é isso que você tem que colocar diante do Senhor, desejo do seu coração. Talvez não é a vontade de Deus nesse momento para você. Então nós precisamos consultar o Senhor. Sabe, eu aprendi algo na minha vida. Quando eu saio de casa para um lugar, eu falei, meu Deus do céu, qual que é o propósito que o Senhor quer na minha vida? Aonde eu vou agora? Quarta-feira eu estava num lugar, eu estava lá em casa, me deu aquela vontade de não ir naquele lugar. Mas eu falei, Senhor Jesus, por que eu estou sentindo isso? Mas eu creio que se o Senhor separou esse dia para mim, é porque algo o Senhor quer fazer através da minha vida. E eu fui para aquele lugar. Naquele lugar só tinha pessoas ímpias. Naquele lugar. Forante eu, e creio que o dono da casa, né? Eu creio que o dono da casa era crente. E aí, ali na hora da gente conversar, eu comecei a conversar. E aí, terminamos ali, era no aniversário, cantou os parabéns. Eu falei, agora eu preciso orar. E as pessoas ficou assim, uai, como assim orar? Eu falei, agora todo mundo levanta. Estenda suas mãos para cá e nós vamos orar pela vida do aniversariante. Você vai desejar para ele tudo que você deseja de bom para a sua vida. E foi poderoso. Que oração poderosa. E aí o povo começaram a orar. E aí quando eu comecei a orar pela vida dele, comecei a abençoar, eu olhei e não tinha mais ninguém orando, estava todo mundo assim, ó, parece que não estava não respirando. Porque nós precisamos o quê? Exercer a autoridade que Deus nos deu, aonde Ele nos colocar. Não é em vão que você está na sua sala de aula, não é em vão que você está morando lá no bairro que você está. A Rebeca mudou hoje, né, Rebeca? Rebeca mudou hoje para o condomínio. Falei, vai abrir uma célula lá e vai ser poderoso, vai ser grande. Então nós precisamos entender, há um propósito da nossa caminhada, há um propósito aonde o Senhor está nos levando. Então você precisa entender, meus irmãos, que seja um milagre, a um encontro sobrenatural, tem um projeto nos local onde nós caminhamos. Então nós precisamos entender que toda a experiência que nós temos com o Senhor, ela vai produzir uma dependência a Deus na nossa vida. Cada experiência que você tiver, ela tem que ser um marco na sua vida. Então nós precisamos entender, meu Deus do céu, a unção de Deus está sobre a minha vida. Eu preciso exercer essa autoridade. Como que eu vou exercer essa autoridade na minha sala? Falando de Jesus, sendo cheio do Espírito. Porque, meus irmãos, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não for uma pessoa que busca o Senhor continuamente, todos os dias, você se torna um jovem natural. E um jovem natural, ele não vai impactar essa geração. Um jovem natural não vai impactar o jovem aonde anda ao redor dele, aonde ele está. Porque se você olhar a história dos grandes homens de Deus, eles dependiam do Senhor. Por que eles marcaram a história? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era apaixonado. Por que quando Elias orou, não choveu por 3 anos? Porque era um homem dependente de Deus. Por que quando Daniel pediu 3 dias ao rei Nabucodonosor para que o sonho dele fosse revelado?
porque ele dependia do favor de Deus. Ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor. Eu quero falar para você, jovem radical livre, nós precisamos entender que a nossa vida não nos pertence mais, ela pertence ao Senhor, e se ela pertence ao Senhor, nós vamos fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 10, 52, olha o que a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Marcos 10, 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Quem que era esse cara? Era Bartimeu. Era o cego Bartimeu. O que o Senhor falou para ele? O que queres que eu te faça? Quando eu estava em Goiânia, eu gostava muito de compartilhar uma palavra do cego Bartimeu na célula. E aí eu falava assim, gente, mas essa é uma experiência poderosa. Porque se você olhar para a pergunta de Jesus, você acha que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Você acha que ele não sabia qual que era o desejo do coração dele? Sabia, mas por que Jesus fez a pergunta? Para que ele falasse. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele falou, Senhor, então mande que eu vá até o Senhor. E ele foi por quê? Por causa da palavra de Jesus. E aí o Senhor Jesus fala, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Tinha muitas opções que o cego Bartimeu poderia ter falado para o Senhor. Se fosse no tempo de hoje, se você olhar para como é que se diz, a geração de hoje, que é uma geração que anda muito na dependência de si próprio, eu fico pensando se Jesus perguntasse para ele, o que queres que eu te faça? Hoje ele diria, Senhor, me dê um cão guia, para que eu andasse na rua, para que eu caminhasse na rua, para que eu pudesse ir no supermercado, para que facilitasse mais a minha vida, porque eu não consigo andar na rua, tem tantos lugares que eu poderia andar, mas eu sou cego, eu não conheço, eu não ando. Mas o cego Bartimeu falou, Senhor, que eu volte a enxergar. E o Senhor operou um milagre na vida dele. Qual que é o milagre que você quer que o Senhor mova na sua vida hoje? Tem tantas coisas que nós podemos colocar diante de Deus e nós não colocamos porque nós às vezes temos medo de falar para o Senhor. Não tenha vergonha do nosso Senhor. Não tem vergonha de chegar para Deus e falar, Senhor, eu caio tanto nesse erro, me ajuda. É tão pesado para mim, o Senhor sabe a minha peleja, o quanto eu tenho pelejado e não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. Sim, Ele pode, não só pode, como Ele já fez. Você só precisa apropriar, só apropriar. Quantas dificuldades nós passamos e às vezes nós esquecemos de nos apresentá-las para o Senhor, achar que nós somos fortes o suficiente. Não tem como nós vivemos a vida cristã na dependência própria. Nós precisamos depender não de nós, mas de Deus. É do favor de Deus, do preço que foi pago por Deus na nossa vida. Então aquele cego Bartimeu, o desejo dele era enxergar, mas deixa eu te falar, o propósito dali de Jesus não era só que o cego Bartimeu ele enxergasse, não. Sabe qual que era o propósito de Deus? É para que ele fosse salvo. Ele teve uma experiência com Deus. Eu te pergunto, ele voltar a enxergar não foi uma experiência que ele teve com Deus? Mas isso é só o suficiente para ele viver a vida debaixo da graça e do favor de Deus? Não, ele precisava ser salvo. Só em voltar a
recebeu o milagre de Deus, não quer dizer que ele foi salvo, não. Ele precisava experimentar demais ainda de Deus. Então nós precisamos entender que a experiência com Deus não nos faz seguir a Jesus. Nós perderemos as experiências, mas devemos nos levar a um compromisso mais profundo. Qual que era esse compromisso? É seguir ao Senhor. Mas só seguir ao Senhor é o suficiente? Não, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meu irmão, não sei para você, mas para mim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Ela vai me levar a um fim. Qual que é o fim? A eternidade com o nosso Senhor. Vai me aproximar cada vez mais do meu Senhor. Então, quando nós temos essas experiências com Cristo, elas nos aproximam. Então nós precisamos entender, o cego Bartimeu, o Senhor não queria apenas que ele enxergasse, mas ele queria ver salvação ali naquele lugar. Ele não apenas enxergou, mas ele foi salvo. Quantas pessoas que a Bíblia não fala que teve a experiência? A mulher hemorrágica, ela teve uma experiência tremenda com o Senhor, porque ela depositou toda a sua fé em Deus. Ela falou: Senhor Jesus, se apenas eu tocar na orla da roupa de Jesus, eu serei curado. É uma experiência. Mas não falou mais dela, não sei porquê. Não basta nós só apenas ter experiência com Deus, nós precisamos andar com o Senhor, para que nós tenhamos uma vida exitosa com Cristo. O Senhor não quer apenas nos salvar do lamaçal, Ele quer relacionar, quer ter intimidade comigo e com você. Porque que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, porque eles deixaram de se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Porque se você deixar de buscar, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele vai deixar de ser a peça mais importante na sua vida. Misericórdia, espero que isso nunca aconteça com você, Radical Livre. Você vai começar a deixar de olhar para o Senhor e olhar para as coisas do mundo. Por quê? Porque você deixou de ter intimidade com aquele que é poderoso para transformar as circunstâncias, as atribulações do diabo da sua vida em bênção, fazer você triunfar naquilo que o diabo às vezes se levanta para querer parar você. Então, meu irmão, entenda, as experiências, elas nos aproximam do Senhor. E o segundo tópico que eu quero falar com você, todo mundo está entendendo? Segundo tópico é a corrida da vida e a perspectiva da eternidade. A eternidade, os irmãos lembram do nosso jejum, né? O aqui e o agora. Quando nós falamos do aqui e o agora, é as coisas passageiras, é as coisas do mundo, é as coisas que nós estamos vendo nesse exato momento. Hoje, não sou contra isso, hoje tem um show aí muito, de uma pessoa que eu gosto muito, aqui perto. Eu recebi os convites, vários convites para mim estar lá. Teve pessoa que falou: não, eu te levo, eu passo, te pego, te levo. Falei: não, eu tenho uma coisa mais importante na igreja. Ah, mas o que é mais importante do que um show? Eu falei: cultuar o nosso Senhor. Eu tenho o culto RL, eu não abro mão disso aqui. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que já falaram para mim que não me convidam mais para os eventos, porque eu não vou. Falei: meu irmão, se você fizer o evento na semana que não for o dia da célula e nem o dia do culto, talvez eu estarei lá. Mas no dia do culto RL, da vigília e da célula, que eu tenho 2 células na semana, eu não vou.
Porque isso aqui é crucial para a minha vida. Isso aqui é poderoso. Sabe, vai ter dias na sua vida que você vai ter que abrir mão de ir no aniversário da sua amiga, do seu amigo, do seu colega, porque vai ter algo importante na igreja para você ir. Aí é onde você precisa entender o que é mais importante para a sua vida, porque nós precisamos pôr na balança. A juventude de hoje, eu não sei. Eu confesso para os irmãos que eu ando com o meu coração assim. Falei, meu Deus do céu, o que nós temos passado para o jovem hoje? Diante de Deus. Eu compartilhei uma palavra da célula terça-feira, eu cheguei em casa, eu levei o Pedro, meu discípulo, Timóteo, é o Timóteo, Pedro é o meu Timóteo. Eu levei ele para a célula, aí ele falou assim, quando ele montou na moto, ele falou assim, Beth, tem que ter estômago para essa palavra. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz igual o pastor Ricardo Landim. Eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, o que eu fiz na célula? Eu matei o povo da célula. E eu fiquei lá em casa, falei, meu Deus, será o que aconteceu nessa célula? Mas eu falei algo muito poderoso, e serve para a minha vida também. Aonde que está o nosso coração? Aonde está? Eu te faço essa pergunta, eu não fiz isso lá, mas eu te faço essa pergunta aqui, aonde que está o teu coração? Porque o meu coração, ele está assim, em rebulição com muitas atitudes. Jovens que parece que perdeu a essência. Mas deixa eu te falar, os radicais livres, ele tem uma essência. E nós vamos andar nessa essência. Nós vamos carregar esse legado. Sabe, eu estava na mesa radical esse ano. Lá na mesa radical com o pastor Ricardo Landim, onde tinha pastores, supervisores, representantes dos jovens. E aí ele colocou uma mesa, a mesa radical. Mas aí nessa mesa radical ele colocou uma mesa só com filho de pastores. Quando eu vi o pastor, pastor Felipe, não é Felipe, pastor, filho do pastor Wilson, é Felipe mesmo. Rapaz, é o de Portugal, o Felipe. Quando eu vi o Felipe subindo lá e sentou com aquele sorrisão dele, canta outro da orelha, eu falei, esse aí é realizado. Eu olhava para ele, olhava lá para baixo, falei, cadê o pastor Wilson? Deve que o pastor Wilson estava para explodir, de ver a alegria do filho ali. E a mesa foi só dos filhos de pastores. E aí teve um filho de um pastor, que ele estava lá em cima, ele falou assim, pastor Ricardo Landim, o senhor sabe por que hoje eu sou pastor? Por que eu estou caminhando, carregando o legado que eu vou assumir do meu pai? E aí olhando para aquilo, e o pastor Ricardo Landim fala assim, eu cuidei de muitos filhos de pastores, e o Felipe, ele cuidou do Felipe, né? Porque diz que o pastor Wilson um dia ligou para ele e falou, eu quero meu filho tal hora aqui em casa. E o pastor Ricardo Landim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí ele foi, diz que entendeu o dia que o pai dele não foi numa formatura dele. Esse filho desse pastor estava lá na formatura e o pai não foi, o pai estava na igreja. Naquele dia ele entendeu que o pai dele estava atrás de algo muito maior. O pai dele estava atrás da eternidade, estava focado na eternidade. Naquele dia ele foi marcado, porque ele falou assim, Ricardo Landim, eu poderia ter saído dali e dizer, meu pai é o pior pai do mundo, eu não quero nem ver a cara do meu pai, que ele não estava na formatura. Não, ele não fez isso. Ele só disse assim, o meu pai, ele está fazendo algo que é muito mais importante.
ele está pregando o evangelho. Deixa eu te falar, jovem. Às vezes, se eu não for no seu aniversário, é porque eu estou aqui pregando no culto de jovem. Às vezes, se eu não for lá visitar a sua célula, é porque eu estou pregando no outro lugar. Às vezes, se você pensar, meu pai não está hoje aqui, vim me buscar no colégio hoje, porque ele está fazendo uma missão missionária. Ele está fazendo a coisa muito mais importante que ele poderia fazer. Sabe o que nos permanece na nossa vida cristã? Sabe qual que é o legado que eu e você precisamos carregar? O legado dos radicais livres é de nós entender que nós somos jovens destinados ao avivamento. Quando esses jovens, esses pastores, todos eles eram pastores hoje, que estavam sentados naquela mesa. Sabe o que fez eles se tornar pastores? Porque eles entenderam que o legado que o pai deles carregava, aquilo que o pai deles exercia, era a coisa mais importante para a vida deles. Sabe como que você vai ter êxito em tudo aquilo que você vai fazer? Sabe como que você vai ter uma vida que vale a pena você viver? Sabe como que você vai olhar para a eternidade? Quando você entender que nada nesse mundo vale mais a pena do que você estar na presença de Deus. Nada. Para a nossa vida aqui cristã, tudo tem que perder o valor. Para nós cumprir o propósito da nossa vida nesta geração, tudo natural tem que perder o valor. A pergunta que um jovem fez para mim: você não vai mais embora de Rio Preto, que agora você tem a casa. Eu falei: é um lugar para mim descansar, mas uma casa não vai parar o propósito de Deus na minha vida. Você precisa entender, eu fui marcado por Deus, eu fui encontrado na brecha, então eu preciso carregar o legado do radical livre. Jovem que anda na contramão do mundo, é jovem apaixonado pelo Senhor. E se eu sou um jovem apaixonado por Jesus, nada nessa vida pode me deter. Entenda, as suas amizades que vai impedir você de cumprir um propósito. Elas podem ser bênção na sua vida, elas podem cooperar para que o propósito de Deus cumpra na sua vida. Mas você precisa distinguir o que é certo e o que é errado. Porque tem amizade que elas vai tirar você do propósito. Então nós precisamos correr a carreira proposta que Deus tem para mim. Como? Dependendo de Deus. Dependendo, olhar para a eternidade. É olhar para Cristo e não para as coisas desse mundo. Porque tudo desse mundo, ele vai tirar o foco daquilo que Deus tem reservado para você. Porque as coisas desse mundo é atrativa, mas elas são passageiras. A eternidade é para o resto da vida. Você vai estar com Cristo. Nada mais vai poder tirar você de lá com Ele. Nada mais. Porque eu anseio por isso. Eu falei: Senhor, quando que é esse dia? Sabe, fizeram uma pergunta para mim. Falaram: Beth, se você morresse hoje, você sabe para onde que eu ia? Um ímpio fez isso para mim. Porque na mente dele estava que a pessoa morria, ela ia para o inferno. Eu falei: eu não vou para o inferno, eu vou para Cristo. Eu já estou em Cristo. Ele falou: mas como que é isso? Eu falei: eu sou um cristão, sou crente, creio no Senhor, confio piamente no Senhor. Então, se a palavra, comecei a pregar, a palavra de Deus fala que todo aquele que confessar o Senhor, ele é salvo. Ele falou: mas como que é isso? Eu falei: confessar a Jesus é você entregar a sua vida para Jesus. E eu não sabia que ele era
Como era que é? De um lugar aí, não é Candomblé não, mano, é outra coisa aí. Eu não sabia que ele era desses lugares aí. E aí eu falei, Senhor Jesus, mas aí eu comecei a buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, mas qual que é a intenção do Senhor colocar esse jovem para andar perto de mim? Eu falei, alguma coisa o Senhor vai ter que fazer. E aí ele começou a conversar, começou a especular, começou a falar como que era na igreja, como que era a minha vida. E aí eu falei, vou pregar para esse cara, vou chamar esse cara para ir para o culto. Aí eu fui explicando para ele como que a gente acreditava, ele ficou impactado. Mas agora esses dias ele não está indo lá no serviço, ele adoeceu. Mas houve uma curiosidade. Por quê? Porque as pessoas lá fora, elas não conhecem esse poder. E se nós temos a essência, carregamos Cristo em nós, é notório que as pessoas elas vão ver algo diferente em nós. E elas vão querer isso. Esses dias, meu Deus do céu, está sendo gravado. Esse dia a RH chegou para mim e falou assim, Beth, não pode falar de religião aqui na empresa. Não pode pregar aqui na empresa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Que eu estava orando, fazendo os grupos de oração lá na empresa, né? E ela falou, não pode falar de Jesus. Não pode pregar, não pode falar de política, não pode falar de igreja, não pode falar de futebol. Nada que foge do trabalho, não pode falar aqui. Eu falei, vixe, nem se as pessoas perguntarem, a gente não pode responder. Não, porque você vai estar falando, se alguém se achar constrangido ali do lado, pode até mover um processo. Falei mesmo, olhei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Tá bom, passou. Quando foi no outro dia de manhã cedo, eu estava lá, quem que vem? Beth, eu preciso que você ore pela minha vida. A RH. Eu olhei para ela, quase que eu respondi assim, não pode falar de Jesus. Aí o Espírito Santo na mesma hora falou, é a oportunidade. Ora pela mulher. Eu falei, vixe. E agora? Aí ela está lá, toda vez que ela reúne com as meninas, falou, eu pedi para o Beth orar pela minha vida. Então ele colocou a minha vida a minha vida nas orações dele. Eu falei, meu Deus do céu. E agora será que eu posso falar de Jesus na empresa? Eu ainda não fiz essa pergunta a ela. Mas às vezes o diabo ele quer arrumar algum pretexto para tentar te parar. Mas quando você depende de Deus, o diabo pode mover de todas as formas, mas ele não vai te parar, porque maior foi aquele que te levantou do que aquele que quer te derrubar. O propósito de Deus você vai cumprir, meu irmão. Então entenda, por mais que as pessoas ou inimigos se levantar, é o Senhor quem vai te sustentar nos momentos difíceis da sua vida. Terceiro, vamos correr. Terceiro é discernir o genuíno do falso. Precisamos ser capazes de discernir o genuíno dos falsos. Nem tudo que parece é fundamental discernir entre os que é de Deus e o que é apenas assemelha a ele, que parece que é de Deus. Vamos lá no vocabulário. Nem tudo que parece que é de Deus não é. Então por isso que o jovem destinado a avivamento é jovem cheio do Espírito. Porque se você é cheio do Espírito, nós somos cheios do Espírito, quando o diabo se levantar, o Senhor vai mostrar. O Espírito Santo vai dizer, não vai para aí, que isso aí é cilada do diabo. E uma figura tão
ilustre que você conhece a história é Jó. Jó não, é... Oh, Jesus, falhou aqui. Como que é? Abraão e... Tá, vamos continuar. E aí você vê o que o diabo ele vai se levantar, mas você precisa entender, aquilo que Deus tem para mim é muito melhor. Então quando nós entendemos que há um propósito de Deus, o diabo ele vai apresentar os pratos de lentilhas. Mas nós precisamos dizer, Senhor Jesus, dá-me muita graça, para que eu possa vencer os obstáculos, para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Porque se o jovem, ele está destinado ao avivamento, o que o diabo hoje traz para a vida dos adolescentes? Ah, que a vida lá fora é muito melhor. Ah, eu quero viver livre. Sabe? Viver uma vida livre, a palavra de Deus fala que para a liberdade Cristo te libertou. Qual que é viver uma vida livre? É você ter a oportunidade de você escolher aquilo que você quer e como você vai viver. O jovem, adolescente, é você escolher com quem você vai casar, porque Deus está te guardando. Então você tem o poder da escolha. Então que você venha escolher aquilo que Deus tem para você. Porque para escolher e viver como o mundo vive, isso é mundanismo. Mas nós fazemos parte da eternidade. Nós fazemos parte da cidade santa. Nós fazemos parte dos escolhidos por Deus. Nós fazemos parte daqueles que fomos escolhidos para viver a vida que Cristo reservou para nós. E deixa eu te falar, a vida que Jesus escolheu para você é a melhor vida que tem para você viver. Você sabe por que o diabo mais ataca a mente das pessoas? Sabe por que o diabo ele nos ataca nas áreas mais que a gente às vezes é mais fraco? Porque às vezes nós não colocamos ela na dependência de Deus. Hoje nós tivemos o nosso capacitação, e deixa eu te falar de um homem que foi segundo o coração de Deus. Sabe qual que foi a área que Davi fraquejou? Foi a área que ele não colocou na dependência de Deus. Então, meu irmão, coloque a sua vida diante do Senhor de cabo a rabo. Não esconda nada de Deus. Deus quer apenas que você abra a boca. O cego Bartimeu, o Senhor já sabia o que ele queria, ser curado, mas ele precisava ouvir a voz dele. E o Senhor Jesus já sabia o que estava no coração de Pedro, quando ele falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E ele foi. Sabe, Pedro era um homem muito inteligente, um homem que teve experiência com Deus, mas ele precisava de ir para outro nível na sua vida, next level. Next level, nós vamos viver um novo nível esse ano. Sabe o que Pedro, ele era muito inteligente, ele sabia como pescar, ele sabia como manusear a rede, como manusear o barco. A palavra de Deus fala que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele usou toda a sua sabedoria, todas as suas estratégias de pesca que ele tinha aprendido, mas disso nada adiantou naquele momento. E aí é onde entra Jesus na história. Pedro, joga a rede do lado direito. Ah, Senhor, eu pesquei a noite inteira, não tem peixe aí não. Nós já rodamos todo esse mar, não conseguimos peixe. Pedro falou isso. A palavra de Deus fala: Senhor, sobre a
tua palavra eu lançarei as redes. E ele experimentou de um milagre. Ali ele foi levado para outro nível. Experiências com Deus faz nós amadurecermos. Experiências com Deus faz nós depender do Senhor. Que valor tinha de Pedro andar sobre as águas? Que peso algum tinha isso? Só para dizer, eu vou andar sobre as águas, agora eu vou rir da cara dos outros discípulos, que ninguém andou sobre as águas, só eu. Pedro falou isso? Não, ele queria estar com Jesus. O jovem radical livre, ele abre mão de tudo para estar na presença do nosso Senhor. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para estar aos pés do Pai. Por que a melhor parte de Maria não era tirada? Porque ela estava aos pés de Jesus. Que você, radical livre, venha escolher a melhor parte. A melhor parte é aquilo que te leva para perto de Deus, aquilo que te leva para perto do Senhor. Que as experiências, os momentos de solitude que marcou a sua vida, elas te levam a cada dia a depender mais de Deus. Que você não venha viver o aqui e o agora na sua vida, fazendo aqui o agora o fim da sua caminhada, mas que você venha viver para a eternidade, fazendo a vontade, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu abro mão de qualquer coisa dessa vida para sentir o toque do Senhor, porque eu não sei viver mas sem o meu Senhor. Eu estava falando na céu, eu falei, meu Deus do céu, o que nós estamos falando no jovem, que parece que a gente fala, não entra no coração deles. Falta experiências com o Senhor, falta você ter experiência com Deus. Não tem como eu ter a experiência sua com Deus, é você e Deus. Sabe, quando eu não falava em línguas, a coisa que eu mais queria era orar em línguas. E eu falava, Senhor, eu quero. E um dia, pus um pendrive na televisão lá, não vi mais nada. Eu fui tomado pelo Senhor, porque havia um desejo no meu coração. Eu queria ser marcado, ter uma experiência com Deus, que eu ainda não tive. E sabe por que eu estou aqui hoje? É porque um dia eu fui marcado por Deus. Sabe por que os radicais livres estão no mundo inteiro hoje? Porque teve jovem marcado por Deus, e ele não abriu mão de pregar o evangelho da graça, ele não abriu mão de viver a sua vida exclusiva para fazer a vontade de Deus. Sabe como que nós vamos multiplicar a nossa célula? Quando o jovem for apaixonado por Deus. Sabe quando nós vamos multiplicar os radicais livres esse ano? Quando o jovem decidir a gastar os dias dele em prol de ver outros jovens sendo salvos. Jovens sendo salvos. Sabe o que vai impactar essa geração? Não é a nossa sabedoria humana. Sabe o que vai impactar o jovem dessa cidade? Não é porque o Beto é descolado, fala todo errado. Não é porque o Alisson sabe ler a Bíblia assim top, não erra um tópico. Não é porque o Luca é um bom pregador na célula dele. Não é porque o Pedro é um bom orador quando ele está orando. Não. O que vai impactar essa cidade é o jovem cheio do Espírito Santo. Sou um jovem cheio do Espírito. Sou um jovem destinado a avivamento. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Oh, Espírito Santo,
Eu sinto nessa noite que o Senhor tem algo reservado para você. O Senhor quer liberar algo na sua vida nessa noite.